produção da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com a série extraordinária de, de transmissões, de lives, desejando a todos uma feliz vida em Cristo. E para isso, para comemorar e desejar a todos um ano bom, e todos os anos, nós vamos estar dando continuidade ao estudo O Caminho da Frutificação, e com foco na vida de Jacó e as 4 colunas, com Romeu Bornelli. Estamos na segunda, um minutinho só aqui. A segunda parte do vídeo. Fizemos a primeira agora às 15 horas e estamos iniciando a segunda parte, então, do vídeo, O Caminho da Frutificação. Amanhã nós teremos uma live às 10, depois às 15 e depois às 19. E assim eu vou anunciando as próximas, até, se Deus quiser, totalizar 9 lives sobre esse assunto. Qual o objetivo? O objetivo é que no fim de ano a gente fica procurando razões para achar que o ano que vem, que começa amanhã, fazer essa festa toda do Réveillon, isso é efêmero à luz de Deus. Né? A vida com Deus é totalmente diferente, é coisa do homem. Né? Mas nós estamos aproveitando esse momento que todo mundo está distraído da vida espiritual, falando de Réveillon, né? E fazendo as nossas lives, advertindo, então, como frutificar de uma forma real. Né? Então vamos, sem mais delongas, continuar o vídeo que estávamos já tratando há horas atrás. Eu cometi erros aqui, que eu recebo as ligações bem na hora que eu tô. Aí, agora sim. Vamos escutar. Aí ele diz que nessa... Estamos continuando o que estávamos Jacó falando. realmente deve ter contemplado essa cena durante umas boas horas, porque a hora que ele dormiu, ele sonhou com ela. Eis posta no céu ou na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Interessante esse sonho. Então, trata-se de um sonho de Jacó, onde que ele, então, entende que está tendo a porta para o céu, que encontrou a casa de Deus, e isso foi uma visão que ele teve, e o preletor Romeu Bornelli está explicando isso, contextualizando, junto com a palavra de Deus. Jacó. Aí ele diz que nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Antes de interpretarmos algumas coisas ligadas a esse sonho, o simbolismo dele, vamos ver o que o nosso Senhor Jesus fez com esse sonho de Jacó. Porque essa é a chave para interpretar o que está acontecendo aqui e quais são os princípios espirituais envolvidos aqui. Senhor Jesus, em João 1, versículo 51. Esse é o verso chave. João, capítulo 1, versículo 51. O Senhor Jesus diz assim a Natanael, que ele o havia visto debaixo da figueira. Porque Natanael recebeu notícias a respeito do Senhor Jesus como sendo o Messias. Ele não estava muito disposto a ir encontrar com ele. Mas quando ele se aproximou do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dor. E disse que o Senhor disse a ele que o havia visto debaixo da figueira. E ele ficou muito impressionado. E disse: tu és o rei de Israel. Então o Senhor disse a ele: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Então o Senhor diz assim, no verso 51 do capítulo 1 de João: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Mas agora um detalhe: sobre o filho do homem. Mas no sonho de Jacó, sobre a escada. O Senhor Jesus faz uma coisa com nesse quadro aqui. Jesus
anos depois, ele fala dessa passagem de Jacó, que estava já na Bíblia, dizendo, associando a ele na ligação do plano horizontal, né, como eu falo, com o plano vertical, né, Jesus Cristo, que traz a realidade dos céus para aqueles que estão ligados na terra, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo e que são irmãos em Cristo. Aqui. Ele tira a escada de Jacó e ele se coloca no lugar da escada de Jacó. Bom, o que será que está envolvido nesses anjos subindo e descendo? Olha, irmão, precisamos do contexto imediato para interpretarmos esse texto com segurança. Texto de João, capítulo 1. Então preste atenção, para que sejamos cuidadosos aqui juntos. João, capítulo 1, João, capítulo 2 e João, capítulo 14, esses 3 capítulos, vamos dizer com toda a clareza possível que Jesus Cristo é a casa de Deus. Primeiro, no capítulo 1 de João, no verso 14, diz assim: o Guarda verbo, aí, que é Deus, que estava com Deus. Jesus Cristo é a casa de Deus. Guarda isso. Porque tem muita coisa simbólica que tem um sentido espiritual. E a gente, se a gente não entender esse simbolismo com um homem como o Romeu Bornelli, que estuda isso desde a sua adolescência, a gente não entende. Né? E mais também, não há um entendimento intelectual da Bíblia, nem do vídeo. Nós temos que entender com o coração. O que eu quero dizer? Sem o Espírito Santo, sem a realidade espiritual, sem um novo nascimento, sem a vivificação do nosso espírito, nós não entendemos, não há revelação. A revelação só vem com a conversão, com o nosso espírito vivificado. Então nós devemos sempre primeiro passar por esse estágio: salvação, espírito vivificado, novo nascimento. Agora sim eu consigo ler, ouvir os nossos vídeos que a gente estuda e coloca no canal YouTube, mas agora com amor de se aproximar de Cristo, a sua imagem e semelhança, e com isso desenvolver o amor ágape e poder então tirar as nossas raízes do mundo, morrendo para o mundo e passando a dia desenvolver Cristo em nós. Esse é o nosso objetivo aqui na academia. Deus, que criou todas as coisas, ele se faz carne e tabernaculou. A palavra na língua original para tabernaculou significa pôs a sua tenda entre nós, ou pôs a sua habitação entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quando Jesus Cristo encarnou, foi chamado que ele pôs sua tenda, a sua casa, casa de Deus entre nós. Então começa aí a ligação que vai desencadear no derramar do Espírito Santo. E nós estamos falando uma coisa para frente, ou seja, de Cristo, mas na verdade a história que o Bornelli está colocando para a gente é o caminho da frutificação, segundo a vida de Jacó e as suas 4 colunas, que representam o testemunho dele no desenvolvimento espiritual dele, Jacó, que até no fim dessa jornada dele, ele muda de nome de Jacó para Israel. E nós vimos a sua glória. Porque casa na linguagem bíblica fala de glória. Vimos sua glória. Glória como que do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda no capítulo 1, verso 51, que você deve ter aberto aí, o Senhor Jesus está interpretando esse sonho de Jacó, de Gênesis 28, retirando essa escada e colocando a si mesmo no lugar. Agora, observe o detalhe. O Senhor então manteve, de acordo com o sonho de Jacó, essa expressão, anjos de Deus subindo e descendo. E baseado nela, foi que Jacó disse assim, é a porta dos céus. E aqui nós temos outra coisa importante para aprender. De acordo com a revelação da casa de Deus no Novo Testamento, precisamos dessa luz para interpretar o sonho de Jacó, é claro, senão nós ficamos aí lançados na nossa própria imaginação. Por isso que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esses estudiosos da Bíblia, entre outros especializados em estudo dela, né, eles veem um texto aqui e ligam os textos. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, não é o homem.
Isso não está correto? Então, se tomamos a luz do Novo Testamento, nós compreendemos o que significa anjo de Deus subindo e descendo. Efésios 2, versículo